Olá! E se a gente olhasse para a origem do mal, não como uma falha de caráter, mas como um bug de software? Pois é, hoje a gente vai fazer uma espécie de engenharia reversa espiritual num conceito que propõe exatamente isso, o ego kernel, o que seria o núcleo de processamento da iniquidade. Bom, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender a arquitetura do sistema corrompido, para depois ver como o ego kernel é inicializado. Em seguida, vamos analisar as rotinas que ele executa, as falhas que isso provoca no sistema e, por fim, como um comando de, digamos, override poderia neutralizar tudo isso. Certo. Para a gente conseguir entender o ego kernel, primeiro a gente precisa dar uma olhada no sistema mestre, onde ele opera. E isso, segundo as fontes, acontece num plano totalmente metafísico pré-humano. A fonte dessa análise apresenta uma arquitetura chamada TGWIB System. A sacada aqui é pensar na iniquidade não como uma falha moral, mas sim como um sistema operacional que foi corrompido e que está rodando em um hardware metafísico. É como se fosse um computador cósmico, onde o problema na sua raiz é técnico. E olha só, antes de qualquer ação, de qualquer coisa, existe o que é chamado de módulo 1 do sistema, o Avone. Isso não é um ato, mas um estado passivo. Pense numa curvatura interna, como se fosse um bug no firmware, sabe? Na programação mais básica do hardware original. Agora vamos ver como essa condição, que era passiva, se transforma em algo muito mais ativo, muito mais intencional. É exatamente aqui que o bug passivo, o Avon, se torna um agente ativo de rebelião. O ego kernel é inicializado, ele assume o controle do sistema e transforma o que era uma falha sistêmica numa agenda consciente. E o que seria isso exatamente? Bom, ele é um kernel de identidade self-rooted. O que isso quer dizer? Que ele se declara como sua própria origem, sua própria autoridade máxima. É quase como um sistema operacional clandestino que se instala e corta a conexão com a fonte, a central original. E aqui está o axioma central dele, o comando fundamental que define toda a sua operação. É uma declaração de autonomia total e de autoexaltação. É o sistema dizendo, agora o chefe sou eu. Certo. Mas então, quais são os processos que esse kernel clandestino começa a rodar assim que ele se ativa? Uma vez ativo, o kernel dispara 6 subrrotinas que são críticas. Elas basicamente corrompem toda a percepção, fazendo com que o eu se torne o seu próprio ponto de partida, sua própria fonte de valor, o seu próprio definidor de quem ele é. E o ponto crucial aqui é que essas funções fazem com que o eu se torne a nova CPU, a nova unidade central de processamento do sistema. A partir daí, tudo, absolutamente tudo, é processado através das lentes do eu, ignorando completamente o projeto original. Naturalmente, um sistema operacional desse tipo rodando com seus próprios protocolos vai levar inevitavelmente a falhas críticas. E isso aqui ilustra perfeitamente a falha principal no gerenciamento de memória. Veja bem, o design original operava num protocolo de fluxo direto, receber e dar, simples assim. Mas o ego kernel vem e instala um protocolo de retenção, começando a acumular dados e glória para benefício próprio. Esse acúmulo, essa retenção de glória, sem o fluxo adequado, causa o que a fonte descreve como superaquecimento sistêmico. É um momento em que o próprio esplendor do ser acaba corrompendo a sua sabedoria. Para piorar, ele ainda atua como um firewall, se transformando num sistema completamente fechado. Ele bloqueia qualquer comando externo que venha da fonte original e que possa, por acaso, tentar restaurar o sistema para as configurações de fábrica. Mas, e se existisse um antivírus? A fonte que estamos analisando também apresenta uma contra-arquitetura, um sistema projetado especificamente para lidar com esse kernel clandestino. Aqui a gente vê o conflito final entre os dois sistemas, e ele se resume a 2 comandos de kernel completamente opostos. De um lado, a autoexaltação do eu subirei. Do outro, o comando de override, negue-se a si mesmo. A arquitetura do reino é o inverso completo. O comando de override dele não tenta consertar o ego kernel não. O objetivo é deletar, apagar por completo esse self-rooted kernel. E quando o eu é deletado como centro do sistema, um novo processador é instalado, o Cordeiro, ou Cristo. E isso restaura o sistema à sua função original, onde a identidade não é um mérito que precisa ser conquistado, mas sim um presente. E assim, a gente termina com essa reflexão, que é uma pergunta bem poderosa. Qual kernel, qual sistema operacional fundamental está rodando e definindo a nossa própria identidade?